Se a soma dos inversos das raízes da equação dada com A maior que zero é 17 sobre 22, qual é o valor de A? Bom, então, quando se diz soma dos inversos, parte-se do pressuposto que os inversos existam. Logo, nenhuma das raízes é zero, o que implica o termo independente diferente de zero. Perfeito. Bom, sabe-se que, para que eu obtenha uma equação cujas raízes são os inversos das raízes de outra, basta que eu inverta a ordem dos coeficientes. É isso que eu vou sugerir a princípio. Então, qual a equação cujas raízes seriam os inversos dessas? Bem, o termo independente da equação original passa a ser o coeficiente dominante da nova equação. 2a mais 5x². O coeficiente de grau 1, 8 mais a ao quadrado, passa a ser o coeficiente de grau 2. Coeficiente do termo de grau 2, o 4, passa a ser o coeficiente do termo de grau 1. E o coeficiente dominante, que é 1, passa a ser o termo independente. Pronto. Esta equação tem como raízes os inversos das raízes da equação original. E como se fala em soma dos inversos, a soma das raízes de uma equação é menos o segundo coeficiente do polinômio completo em relação ao primeiro. Então, a soma será menos segundo coeficiente aqui do polinômio completo, vou chegar um pouquinho mais para o centro, segundo coeficiente do polinômio completo é 8 mais a quadrado, sobre o coeficiente dominante, que é menos a menos 1 vezes 2a mais 5. Isso é igual a 17 sobre 22. Pronto, então essa iniciativa nos levará à resposta para o exercício. Então, isso facilita o nosso pensamento. Muito bem. Então, iniciemos aqui o nosso trabalho de cálculo. Observe que o menos, com o sinal menos do denominador, eles, digamos, se anulam, e eu já vou sugerir que multipliquemos cruzado. Então, 22 vezes 8 mais a ao quadrado, 22 vezes 8, 176. Mais 22a ao quadrado. Igual. Bem, 17 vezes a menos 1 vezes 2a mais 5. Então, a vezes 2a resultará 2a ao quadrado, vezes 17, 34a ao quadrado. A vezes 5 resulta 5a, menos 2a, 3a. 3a vezes 17, mais 51 vezes a. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 17, menos 85. Bom, a princípio, essa é a equação que nós obtivemos. Muito bem. Então, vamos primeiro conferir aqui a continha. 22 vezes 8, 176, mais 22a ao quadrado. 2a ao quadrado vezes 17, 34a ao quadrado. 5a menos 2a, 3a, vezes 17, 50
E1A. E menos 5 vezes 17, menos 85. Ok. 34A² menos 22A² resulta 12 ao quadrado. Mais 51 vezes A, menos 85 adicionado com menos 76, isso vai gerar menos 181, menos 261, igual a zero. Todos os coeficientes são múltiplos de 3, dividindo por 3, então 4 ao quadrado, mais 17 vezes A, menos 87, isso igual a zero. Muito bem. A mesma iniciativa de sempre. Penso no 4, multiplicando o termo independente. 4 vezes menos 87. 4 vezes menos 87. 87 é 3 vezes 29. Então, o produto é menos 4 vezes 3 vezes 29. A soma é menos 17. Observe que aqui já fica bem nítido, ó. Uma das raízes é o menos 29 e a outra é o 12. A soma é menos 17. Como essa iniciativa ajuda? Muito bacana. Bom, então as raízes são menos 29 e 12, mas lembre-se que da original nós devemos dividir por 4. Bom, isso significa que A será menos 29 quartos ou A será 12 quartos. 3. Ocorre que, por hipótese, o A tem que ser um número positivo. Portanto, sendo A positivo, descartaremos menos 29 quartos. E a solução para o exercício é A igual a 3. Isso resolve o exercício. A igual a 3.